fala comigo e com você. Deus ainda fala com a humanidade. E Deus convida a todos os homens, a todos, a fazer uma reflexão e fazer uma conversão dos seus caminhos. Converter-vos. E hoje Deus chama a nossa atenção para fazermos uma conversão no caminho que nos dá uma vida segura. De andar na contramão sem cometer graves infrações. Ninguém pode andar na contramão e cometer graves infrações ou até mesmo acidentes terríveis que levem à morte. É mesmo assim em nossa vida. Ninguém pode andar na contramão de Deus sem que encontre o caminho da morte pela frente. A Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna. Todos que andam pela contramão acabam encontrando o caminho da morte. Todos que andam pela contramão e não dão ouvidos à palavra de Deus e não dão ouvidos a Deus, acabam entrando pelo caminho da morte. E é por isso que a Bíblia era bem clara em dizer: escolha a vida para que vivas. E o próprio Jesus, no livro de João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. É este caminho que Deus ele nos convida para nós adentrarmos nesta noite. É este caminho que Deus nos convida a fazermos uma conversão em nossas vidas e entrarmos pelo caminho seguro que nos leva para a vida eterna. Deus nos convida para entrarmos, para nos convertermos. Ele nos repreende pela sua palavra. E a palavra diz que ele repreende e castiga a todo quantos ele ama. Se Deus ele nos repreende em algum momento de nossas vidas, é porque nós estamos em caminhos tortuosos, é porque nós estamos em caminho de morte, é porque nós estamos andando pela contramão da vida, é porque muitas das vezes nós iremos fazer uma colisão frontal com o pecado, e esta colisão frontal você pode ter a certeza que vai nos levar à morte e morte eterna. É isso que Deus não quer para nós. É por isso que Deus, ele vem através desta palavra, nesta noite, nos corrigir e nos colocar em um caminho seguro, para que nós venhamos ouvir a sua palavra. E pela repreensão da sua palavra, ele promete ainda que abundantemente ele derramará sobre nós o seu Espírito. A palavra diz claramente: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Eu não sei qual é a situação da sua vida, eu não sei em que caminhos você tem andado. Eu não sei se você está na contramão. A vida, ela é uma via de mão dupla. E obviamente, se você escolher a contramão para poder trilhar o seu caminho, com certeza a colisão ela vai ser frontal. A colisão com as coisas erradas, a colisão com o pecado. E Deus ele te convida nesta noite a você andar pelo caminho correto, um caminho que vai te proporcionar vida abundante. A palavra de Deus ela diz claramente: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus ele te convida nesta noite para que você venha a fazer uma reflexão em sua vida. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 11, ele convida a todos ali a fazer um exame. Ele fala: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. E veja qual caminho você está trilhando. Veja o que você está fazendo. Se está sendo correto aos olhos de Deus. Se o que você faz está sendo correto aos olhos do teu Criador. Se você tem um temor pela palavra de Deus.
E muitas das vezes você caiu em desgraça, caiu em tentação e acabou infringindo os mandamentos do Senhor. Eu posso te garantir nesta noite, nem tudo está acabado para você. A sua vida não se findou. Deus te convida nesta noite a você fazer uma reflexão, a você fazer um exame. E veja aonde você errou, aonde você vacilou. Se você está andando na contramão, faça rapidamente uma conversão e volte. E volte. Faça uma conversão segura e volte aos caminhos do Senhor, a trilhar novamente no caminho da vida. No caminho de Cristo, na qual ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Só chegaremos até Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Não adianta, não existe outros caminhos, não existe atalhos, não existe trilhas para chegar até Deus, não existe atalhos para chegar mais rápido até Deus. O único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo. Não importa qual foi o ato que você cometeu, não importa o que você fez na sua vida, não importa se você pecou muito ou se você pecou pouco, o que importa é que Cristo nesta noite está disposto a perdoar os seus pecados, a perdoar as suas falhas, a perdoar as suas culpas, desde que você se converta. Converta, faça uma conversão, volte para os caminhos do Senhor. Jesus Cristo, ele tem perdão para a tua vida, ele tem perdão para a tua alma. Ele é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. Então é tempo de voltar, é tempo de meditar, é tempo de ver que as coisas estão se findando sobre a face da terra e voltar o mais rápido para o caminho da salvação. E aí o Senhor vai sobre você o seu Santo Espírito em abundância. E aí você vai conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai se tornar para você como luz para os teus caminhos e lâmpada para os seus pés, assim como o salmista diz. Aí você vai começar a meditar na palavra de Deus que nem diz em primeiro. Medita no livro desta lei de dia e de noite, não te aparte da tua boca. Nós só estaremos em segurança, nós só estaremos seguros quando nós estamos resguardados pela palavra de Deus, quando nós meditamos nesta palavra, quando nós colocamos esta palavra em prática, quando nós guardamos esta palavra em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Que nem diz o salmista, a tua palavra escondi, Senhor, em meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos garante vitória. É a palavra de Deus que nos garante segurança. Então comece a fazer uma reflexão, a mudar os seus planos. Talvez você já planejou, você já projetou tantas e tantas coisas e nenhuma deram certo até hoje. Mas hoje Deus ele te convida. Faça uma conversão. Converta-se a mim, verdadeiramente de todo o coração. Mude o seu jeito de vida, mude a sua rotina. Deixa o meu Espírito entrar dentro do teu ser para fazer mudança. Deixa o Espírito do Senhor nesta noite entrar sobre você, entrar dentro da tua casa. Abra as portas do teu coração. É o que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e farei morada. Jesus Cristo, ele quer entrar dentro do seu coração, dentro da tua casa, para fazer morada. Ele quer te ajudar a você a colocar as coisas em ordem. Busque a direção de Deus, busque direção espiritual em Deus. Glorifico a Deus por esta palavra. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Vamos ouvir, para que nós não entremos em situações na qual está escrito aqui no livro de Provérbios. Temos o conhecimento e não preferimos o temor. Quando nós não queremos o conselho de Deus para as nossas vidas e desprezamos
toda a repreensão. Portanto, comeremos o fruto do seu caminho e fartar-se-amos dos seus próprios conselhos. Comeremos o fruto dos nossos próprios caminhos e nos fartaremos com os nossos próprios conselhos. Conselhos que nos levam à morte, conselhos que nos levam à perdição. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Dê ouvido nesta noite à palavra de Deus. Dê ouvido nesta noite a Jesus Cristo. Ele te convida a uma nova vida. Ele te convida a uma nova aliança. Ele te convida a uma vida eterna. Ele te convida ao plano da salvação. E nós estamos aqui plano da salvação, de que Deus enviou seu Filho Jesus para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, se você crê em Deus, se você crê em Cristo Jesus, você não vai perecer, você vai adquirir a vida eterna. Continue perseverando, continue crendo, continue lutando, continue batalhando, continue na presença de Deus, que muito em breve as promessas do Senhor, elas se cumprirão na sua vida. Promessa essa, promessa de vida eterna. Promessa de vida eterna. E Deus chama a todos para o plano do arrependimento, o plano da salvação. Não adianta eu ficar aqui pregando prosperidade material. Não adianta eu ficar aqui pregando bens materiais, riquezas terrenas, ouro, prata, dinheiro. Não adianta eu ficar pregando aqui essas coisas. Eu preciso aqui falar do amor de Deus. Eu preciso aqui pregar da palavra de Deus. Falar de arrependimento, falar de salvação, falar de vida eterna. É isso que Deus ele nos chama para este plano. Não adianta nós ganharmos este mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Não adiantaria de nada nos fartarmos com as riquezas deste mundo e a nossa alma perecer no inferno. Não adiantaria de nada gozarmos desses prazeres terrenos, vivermos com abundância e a nossa alma perecer no inferno. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você é que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e entremos para o plano da salvação, para o plano de Cristo Jesus. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Deus te abençoe. Eu quero finalizar te dizendo que Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida eterna. E ele não te leva à vida eterna pela contramão. Ele te leva à vida eterna pela estrada correta. E pela estrada correta há dores, há sofrimento, há luta, mas há vitória e a certeza. E a certeza da vitória e a certeza da salvação é garantida. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então, meu amigo, minha amiga, aceite a Cristo Jesus como o Salvador da tua alma. Se você já aceitou Jesus como o Salvador da tua alma, o conserve dentro do teu ser, para que você possa continuar sendo participante das bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre nós através do seu Santo Espírito. Eu posso sentir o Espírito de Deus dentro de mim. Eu posso sentir o Espírito Santo falando comigo todos os dias. Eu posso sentir e ouvir as orações do Espírito Santo de Deus em minha vida. E essa é a experiência que eu quero passar para você, para que você possa sentir também o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus como a voz de Deus falando com você, que você não encare o Espírito Santo de Deus como a voz do acaso, como uma obra do acaso, como vozes que você tem ouvido. Mas quando o Espírito de Deus ele começa a falar, ele começa a direcionar uma pessoa, ele começa
a dizer para que essa pessoa se converta e entre para o caminho da salvação, o caminho correto. Então hoje o Espírito de Deus, ele fala contigo. O Espírito de Deus, ele quer se introduzir na tua vida. Abra a porta do seu coração. Tire esta dureza do seu coração. Tire. Deixe que o Espírito Santo de Deus faça morada no teu ser e mude a sua vida. Somente Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. E é promessa de Deus. Quando a pessoa se converte pela repreensão do Senhor, o Senhor abundantemente derrama sobre ele o Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos impulsiona para uma vida eterna. O Espírito de Deus nos impulsiona à oração. O Espírito de Deus nos impulsiona à leitura da palavra. Então nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra de Deus. E somente quem pode isso é o Espírito Santo do Senhor. Quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, o Espírito dentro de nós. É o que o apóstolo Paulo fala, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos que conservar os nossos corpos em santificação e honra. Então se conserve em santificação, se conserve em honra para o teu Deus. Se conserve e você será direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. E eu encerro essa mensagem aqui e eu quero colocar aqui um louvor para nós ouvirmos enquanto você pede aí as suas orações. Nós estaremos aqui orando dentro de instantes, crendo que Deus, Ele é poderoso para ouvir as nossas orações. Eu quero te convidar nesta noite a ouvir o chamado de Deus. E todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, Entendimento ao plano da salvação. venham todos, Não há acepção de pessoas para Deus. acepção. Deus não faz distinção de pobre, de rico, de preto ou branco. Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama todos os povos. Deus não é que nem um homem. Poder aquisitivo que visa pela influência, que visa pela do homem. Ao arrependimento, Deus é amor. ao plano, Todas as mulheres, todos os jovens. porque não há acepção. Não há acepção. No plano da salvação não há acepção. O Senhor Você está incluso neste plano. quer que todos tenham. Deus quer que você tenha vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que Ele nos ama de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. o amor de Deus é além dos céus. E enviou O Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Deus abençoe Daniele Calvo, Deus te abençoe. Deus abençoe a Cíntia, Virgínio. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os participantes dessa live nessa noite. Todos que estão aí nos compartilhamentos.
Todos que irão ouvir esta palavra através do compartilhamento, que Deus te abençoe, que nós venhamos a buscar a Deus em todo tempo, em todo momento. Se voltar para Deus, crer em Cristo. Deus, Ele te chama nesta noite, Ele te chama para o arrependimento, Ele te chama para uma abundância de vida. Ele te chama porque Ele quer derramar sobre a tua vida o Espírito Santo, o Espírito que te orienta, o Espírito que te conduz. Ele quer derramar sobre você a palavra, o alimento espiritual para matar toda a sua sede. O Espírito de Deus. Você tem desejo em receber o Espírito de Deus na sua vida? Você tem desejo em receber a palavra de Deus na sua vida? Então, em nome de Jesus, receba aí. Receba aí na sua casa, receba aí aonde você estiver. Deus abençoe. Vamos orar neste momento. Vamos orar neste momento. Existem muitos pedidos de oração. Muitas famílias necessitadas, muitas pessoas necessitadas. Muitas famílias aí que estão sofrendo, muitas pessoas doentes. O coronavírus aí tem acometido algumas pessoas. Nós sabemos que é um vírus que está aí alastrado sobre a face da terra. Muitas pessoas aqui no nosso país já morreram. Outras milhares ou milhões já foram contaminadas. E cada vez mais nós recebemos notícias de que pessoas próximas de amigos, pessoas do trabalho, contaminadas. Outras, é bem verdade que assintomáticas, tem aqueles sintomas leves. Outras já estão sendo acometidas gravemente por terem doenças já crônicas aí, acabam se agravando o quadro de saúde e muitas pessoas chegam a óbito. Então eu quero que você ore comigo nesta noite, para que Deus venha repreender este vírus, repreender este mal, repreender esta doença, repreender todas as doenças, seja o câncer, seja o HIV, seja a tuberculose, seja a dor de cabeça, dor nos ossos, seja a artrite, artrose, osteoporose, qualquer tipo de doença que aflige a vida cotidiana do ser humano. Tem muitas pessoas que são acometidas de doenças que não conseguem nem se levantar da cama. Outras sofreram acidentes graves e estão acamadas, estão paraplégicas, tetraplégicas. Mas mesmo assim não perderam a esperança de vida. Não perderam a fé em Deus. Nós estaremos orando por todos. Orando por aqueles que também, por causa desta crise, desta pandemia, acabaram perdendo seus empregos. Estão temerosas, com medo de perder os seus empregos. A economia deste país está indo de mal a pior. Não só nesse país, mas no mundo. Nós sabemos que a retomada do crescimento econômico vai se demorar um pouco. Mas se nós orarmos, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, crendo que Ele é supridor de todas as necessidades, nós não iremos perecer. Nós não iremos perecer por palavra nenhuma humana que venha a nos abalar, que venha abalar a nossa confiança em Deus. A sua confiança em Deus não pode ser abalada por meras palavras de homens. Não pode ser abalada. Continue confiando, continue acreditando.
O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que tira do que tem e dá. Tu não se preocupe, Deus ele cuida de ti. Ele cuida da tua saúde. Ele cuida dos filhos. Não vai te faltar o pão de cada dia. Não vai te faltar as vestimentas. Creia em Deus. Continue confiando em Deus. Não deixe que palavra nenhuma humana venha abalar a tua confiança em Deus. Não deixe que noticiário nenhum, seja ele televisionado, radiofônico, seja ele pelas redes sociais, pela mídia social, não deixe que noticiário nenhum venha abalar a tua fé em Deus, venha tirar a sua crença em Deus. Continue confiando, continue acreditando, continue lutando. Continue lutando. Continue crendo que o Senhor é poderoso para fazer milagres. Agora eu me lembro de uma certa ocasião, Eliseu, quando desceu com os moços para estender a escola de profetas, eles foram, a banda do Jordão ali para tirar madeira, e de repente o moço estava com um machado emprestado, e ali ele bateu. Quando ele bateu, pulou do cabo e caiu na água, e aquele moço entrou em desespero e falou: ah, meu senhor, era emprestado, esse machado não era meu, era emprestado. Eliseu foi até ele e perguntou: aonde você deixou cair? Aí ele mostrou. Eliseu falou para o moço: coloca o cabo da enxada do machado na água. E quando o moço colocou o cabo na água, o machado flutuou. O machado flutuou e veio até o cabo. E ali trouxe novamente ali a alegria àquele moço, que por um tempo entrou em aflição porque tinha perdido uma ferramenta emprestada. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite com esta palavra. Deus ele vai restituir na tua vida aquilo que você perdeu, aquilo que está te levando ao desespero, aquilo que está te deixando perturbado, perturbada. Deus ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. Creia, creia no milagre de Deus na sua vida. É palavra profética para você nesta noite. Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. Deus ele vai restituir aquilo que você perdeu. Creia no Senhor, creia na sua palavra. Deus ele tem milagre. Deus ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não tem sombra de variação, ele não muda. E Deus ele te ama de uma tal maneira que ele tem ouvido as tuas orações, as tuas petições. Deus te abençoe, Camila. Boa noite a você, as suas filhas, ao Isaías, a sua mãe Ellen, Gabriel, toda a sua família, as suas filhas lindas, maravilhosas, que Deus te deu. Cuide dessas crianças, porque elas são bênçãos de Deus na sua vida. Deus abençoe grandemente. Obrigado por ter entrado nesta live. E assim nós cremos que Deus ele tem palavras de vida, de restauração, palavras de cura, de milagre para as nossas vidas. O segredo é crer, é acreditar que o milagre ele acontece. Estaremos orando neste momento. Ore comigo. Eu já pude sentir a presença de Deus. Eu já pude sentir o Espírito de Deus aqui. E eu creio que não é diferente com a tua vida. Eu creio que não é diferente com você. Rony, Deus te abençoe, Rony. Que Deus te abençoe. Que o teu exame aí do Covid não dê negativo. Nós estamos orando por vocês. Nenhum mal chega à tenda. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estaremos orando neste momento. Vamos orar. Vamos buscar. Porque os tempos são difíceis. E só através da oração que nós alcançaremos vitória. Por isso que eu gosto de incentivar sempre as pessoas a lerem a palavra de Deus e a orar.
Ore, leia a Bíblia e ore. Nós já perdemos o nosso tempo aqui nessa terra com muitas coisas aí fúteis e inúteis que não nos levaram a lugar nenhum, somente atrasaram as nossas vidas. É por isso que eu te convido a você a buscar a palavra de Deus, a você buscar uma orientação em Deus, a você a ler, a você a orar. E você lendo, você orando, você receberá a instrução de Deus através da sua palavra. E orando você fala com Deus. Orando você fala com Deus. E Ele responde as suas orações. Vamos orar então neste momento por todos aqueles que estão doentes, desempregados, problemas familiares, problemas conjugais. Estaremos orando, crendo que Deus ele é poderoso para agir. Vamos orar para Deus repreender, para o Senhor repreender todos os males, repreender todas as ações maléficas sobre a face da terra. Vamos orar para que Deus venha repreender toda a legião, todo o principado, toda a potestade no mundo espiritual caído, que anda em atuação sobre a face da terra. A Bíblia diz que o diabo, ele anda rugindo como um leão porque ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, ele sabe que o dia dele está contado, está chegando ao fim. Por isso que ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vamos orar. Tem muitas pessoas aí nas garras do diabo, sendo massacradas, sendo mortas. Vamos orar para que Deus venha repreender, para que Deus venha quebrar toda a algema do pecado, para que Deus venha quebrar toda a corrente, todo o laço do diabo. Todo o laço do diabo seja desfeito, seja quebrado, seja repreendido pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Então ora comigo nesta noite com fé. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a tua aflição, qual é a tua angústia, qual é a tua enfermidade. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece. Se você orar com fé nesta noite, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer um milagre. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, glórias te damos, ó Senhor, por este momento na qual nós estamos aqui, mais uma vez, ó Deus, fazendo menção da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é poderosa, é eficaz, é verdadeira. A Tua palavra nos traz restauração, nos traz vida. As Tuas palavras, Senhor, nos conduz no caminho da vida eterna. Jesus, Tu és o nosso verbo. Tu és o verbo de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Tu és a palavra, Senhor. Este mundo foi feito pela Tua palavra. Tudo foi feito, Senhor, para Ti. E sem o Senhor, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Porque o Senhor é a nossa palavra, o Senhor é a nossa vida. E, Senhor, nós oramos a Ti nesta noite. Nós oramos a Ti, ó Jesus, nesta noite e Te pedimos. Repreende, Senhor, toda obra das trevas. Repreende todo o principado, toda a potestade, toda a legião do mal que perturba sobre a face da terra. Todo o espírito maligno, perturbador da ordem, seja repreendido nesta noite em nome de Jesus. Todo laço do diabo seja quebrado, toda corrente, toda algema do pecado caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, derrama do seu Espírito Santo sobre cada um daqueles que estão orando comigo nesta hora, para que possa